só vai receber essa gravação quem se inscreveu e quem se inscreveu para receber a gravação, a princípio. Mas é uma forma também da gente reter esse conteúdo. Então, para quem está vendo a gravação, eu sou a Nola, do Instituto CNV Brasil. Estou aqui junto com a Lili, recebendo a Ângela. E eu falei bastante da Ângela, mas a gente começou a gravar agora. Então, bom, depois vocês podem pesquisar sobre ela no nosso site. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Ângela. Ângela, I talked a lot already, but it was the opportunity to share a bit about the Zoom and about you. So now you have the word. Thank you for being here. Thank you very much, Nola. One of the things I'm feeling very excited about is how much I understood in what you were saying. Ela disse que uma das coisas que ela está se sentindo animada é o quanto ela entendeu do que eu tinha falado já em português. Yeah. So I'd like to start by saying boa noite to everybody. It is a dream to learn Portuguese, but at this moment I don't have the words, and I'm very grateful for Nola's help in translating the topic tonight. Então, boa noite a todos. Tenho um sonho de aprender português, mas por enquanto ainda não consigo, então eu agradeço muito a Nola por estar apoiando a tradução hoje à noite. Mm-hmm. So what I'd like to do is start just by sharing with you some transparency about what it is like for me to join you this evening. Então, antes de começar, eu quero transmitir de forma bem transparente para mim estar acompanhando vocês essa noite. So it's a mixture of like bubbles of excitement that are coming up at the chance to see the faces that I can see and to be transported to Brazil and be connected with people that share a passion around living consciously and bringing more compassion into the world. Então eu sinto borbulhas de animação e excitação, tanto de estar podendo ver vocês e conectar com vocês aqui, e também por estar indo para Brasília e poder contribuir com pessoas que são tão apaixonadas por viver num mundo de mais compaixão, né, e conexão. And at the same time, I also feel a sensation of tightness, and it comes from my own nervousness, my natural preference to be in one-on-one with people or in small groups. So some nervousness around the number of people that are here on the screen and how much it matters to me that I contribute these ideas and I bring myself forward in a way that makes a difference to you. E eu também sinto uma certa tensão por estar aqui com tantas pessoas. Eu estou mais acostumada num contato mais um a um, em grupos menores, ao vivo, e uma vontade muito grande de poder contribuir com vocês, né? Vendo aqui várias pessoas conectadas ao mesmo tempo. What helps me is connecting to the needs behind this and also my awareness. I have 20 years of experience working with large groups of people, and what motivates me with that is how much meaning and purpose lies behind it, this desire to contribute in the world. O que me motiva é me conectar com as necessidades que estão por trás disso. Eu já tenho mais de 20 anos trabalhando com grandes grupos e essa conexão com as minhas necessidades e a minha vontade de apoiá-los é o que me motiva de estar aqui com vocês. Angela, I'll just ask you to make a smaller phrases so that I can translate maybe smaller bits. Thank you, para ela Nola. falar frases um pouco menores para eu conseguir acompanhar na tradução. I'm going to share a quote
And I think I'll just do one sentence by one sentence for the quote. Eu vou compartilhar uma citação e eu vou traduzir, vou passar frase a frase dessa citação. This quote comes from a Buddhist author and monk named Pema Chodron. Essa citação vem de um monge budista chamado Pema Chodron. Pema Chodron. Sim, esse nome. Very good. We habitually erect a barrier called blame. Nós habitualmente levantamos uma barreira chamada culpar, that keeps us from communicating genuinely with others. que nos impede de comunicar de forma genuína com os outros. And we fortify it with our concepts of who's right and who's wrong. E a gente fortifica essa barreira com os nossos conceitos de quem está certo e quem está errado. We do that with people who are closest to us. Nós fazemos isso com pessoas que estão próximas a nós. And we do it with the world around us. E fazemos com o mundo à nossa volta. We do it with all kinds of things that we don't like. Nós fazemos com todos os tipos de coisas que não gostamos. It is a very common, ancient, and well-perfected device. É um artifício comum e muito aperfeiçoado For trying to feel better. para tentar se sentir melhor. Blaming others. Blaming is a way to protect your heart. Culpar os outros. Culpar como uma forma de proteger o seu coração. Trying to protect what is soft and open and tender in yourself. Tentando proteger o que é suave e aberto e caloroso em você mesmo. Rather than own that pain, we scramble to find some comfortable ground. Ao invés de pegarmos para nós essa dor, we scramble, and We try. nós encontramos outras formas. Yeah, we try to find comfortable ground. We try and find a way to get comfortable. A gente tenta buscar outras formas de nos sentirmos confortáveis ali. So it was, our title for April was Blame Free. Então, o nosso título de abril foi Abril Sem Culpa. And yet, it's important to me that you all know that striving to be blame-free is perhaps an impossible goal. E é importante para mim que vocês saibam que talvez tentar ser totalmente sem culpa é uma meta quase que impossível. What is possible is to raise our awareness of when blame comes up. O que é possível é aumentar a nossa consciência de quando a culpa aparece. And to see that it is a message that is being communicated for us to translate. E perceber que é uma mensagem que está sendo comunicada para que nós possamos traduzi-la. Sometimes that message comes from inside us. Às vezes essa mensagem vem de dentro de nós. And sometimes we're hearing it from somebody else. E às vezes a escutamos de outra pessoa. In both cases, it can take some work to translate the words that we're hearing into understanding what's going on for us or what's going on for the other person. Em ambos os casos, pode nos dar um certo trabalho de traduzir e entender o que está acontecendo conosco ou o que pode estar acontecendo com o outro. So I have many things that I'd like to share with you tonight, and I'll just go through. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite e eu vou passar um pouquinho por elas. I'd like to spend a little bit of time on what is blame. What are we actually talking about when we say blame?
Eu gostaria de dedicar um tempo sobre o que é culpa, sobre o que estamos falando quando falamos de culpar outros. I'd like to talk about 3 ways that blame shows up. One is when we blame others. Eu gostaria de trazer 3 formas como a culpa surge. Uma é quando nós culpamos outros. The second is when we blame ourselves. A segunda é quando culpamos a nós mesmos. And the third is that when we receive blame from someone else. E a terceira é quando a gente recebe culpa de outra pessoa. And I'm hoping to leave you with some very practical tips on how to raise our awareness and change how we communicate instead of using blame. E eu espero que a gente trazer dicas bem práticas de como aumentar essa nossa consciência e como encontrar outras formas de lidar quando a culpa surge. And then secondly is how to stay unhooked or how to be released when we receive blame from others. E a outra é como se desengatilhar ou como se libertar quando a gente escuta culpa de outras pessoas. Yeah. So, I'm going to pause for a second and just type a note. Will this reach Lily? I just have a technical question. Ela tem uma dúvida técnica para Lili, que ela vai mandar aqui no chat. You can also send it directly to her, or you can speak on the mic if you wish. Thanks, I got it. Okay, I think it resolved itself, so I've got it figured out. Thanks for your patience. Ela conseguiu resolver, agradece pela paciência. Great. So what is blame? Então, o que é culpar? I'm going to suggest there are 5 ways that it shows up. Eu vou sugerir que tem 5 formas que ela aparece. So the first is when we or the other person cast ourselves as villain, cast ourselves as victim and the other as villain. Então é quando nós ou o outro se coloca num papel de vítima ou num papel de vilão. Secondly, it's when we find ourselves in right-wrong thinking. A segunda é quando a gente se encontra num modo de pensar que é certo ou errado. And I'm going to pause there for a moment because this, for me, was a very big part of how I showed up in the world with blame. E eu vou pausar por um momento porque isso para mim é muito de como eu me colocava em situações de culpa. I'll give a practical example. When my children were small, vou dar um exemplo prático. Quando os meus filhos eram mais novos, I would buy certain things to go into their lunch that were based on what I thought were very healthy choices, and have them in the fridge ready. Eu comprava algumas coisas que na minha concepção eram escolhas saudáveis para eles levarem para o lanche e deixava pronto na geladeira. There's one particular day when my husband was making lunch for the children and he had everything ready to go. And I walked in and I looked at the lunches and I said to him, "Where are the cucumbers?" E teve um dia onde meu marido estava deixando tudo pronto pro almoço deles e ele estava pronto para sair e eu olhei e falei, cadê os pepinos? And he looked at me with some frustration and just said, "I've made the lunch and I didn't put cucumbers in it." E ele olhou para mim com uma certa frustração e falou, eu fiz o almoço e eu não coloquei pepinos nele. And I responded with my right-wrong thinking around how I had purchased those, that I wanted them used, and that it was the right thing
to do. E eu estava agindo a partir do meu pensamento de certo e errado, de como eu tinha comprado os pepinos, eu tinha preparado para que isso fosse feito e de que aquilo era o certo de se fazer. And I notice I feel a little embarrassed by how small of an example this is, but it was really a pivotal moment for me because it led to a conflict with my husband around how often in life he found himself being blamed for not doing things at the standard or the way that I thought was the right way to do things. E eu me sinto até um pouco envergonhada de trazer uma coisa tão pequena, mas esse foi um momento marcante da minha vida, porque essa discussão trouxe um conflito onde o meu marido falou para mim o quanto de várias vezes ele percebia que ele estava sendo culpado por não fazer dentro do parâmetro que eu colocava ou do jeito que eu achava que deveria ser feito. And it's taken me many years to unpack all of the ways that I felt there was a right way to do things and blamed others for doing it in a way that was different. E me levou muitos anos para eu desempacotar esse hábito que eu tinha de culpar o outro por não fazer da forma como eu achei que deveria ser feito ou da forma que eu considerava ser certo de se fazer. And I'm wondering, just to get a sense of how you relate to this, if you'd be willing to put in the chat whether you can relate to experiencing blame or casting blame on others for your own definition of what's right and what's wrong. E eu estou me perguntando quanto vocês se relacionam com isso. Então, se vocês poderiam colocar no chat se vocês se relacionam, seja com essa forma de culpar os outros ou de ter pessoas te culpando, ou esse pensamento de certo e errado. Se vocês puderem colocar eu no chat, caso vocês se identifiquem com isso. Thank you. I see I'm not alone. Obrigada, eu vejo que eu não estou só. There's a third form of blame. It's connected to the right-wrong thinking, but it's around judgment of the other. And our judgments can be around, I'll give you a couple of examples, that somebody... Então, tem uma outra forma de culpar que tem a ver com julgamentos sobre os outros. E eu vou dar alguns exemplos. So, someone being lazy or illogical. Ou que alguém não está sendo lógico. Thoughtless, mean. Ele não está pensando direito, ele está sendo malvado, está me desconsiderando. Clumsy. Atrapalhado. And at another level, when we assume not just that in this moment they're clumsy, but when we attach a label to people. E em outro nível, quando a gente assume, não que ele está sendo, por exemplo, atrapalhado nesse momento, mas a gente coloca um rótulo naquela pessoa. Yeah. So when we attach labels such as criminal or racist or cheater or liar. Quando a gente coloca rótulos como criminoso, racista, traidor, mentiroso. So that's the third category of those, some temporary judgments or those hard judgments that where we label people. Então essa é uma terceira categoria de culpar os outros, onde a gente coloca julgamentos que são temporários ou julgamentos mais permanentes, que a gente rotula os outros. The fourth one is when we hold other people responsible for how we feel. A quarta forma é quando a gente coloca a responsabilidade nos outros em relação a como nós nos sentimos. So, for example, when I'm trying to think of a concrete one, when I feel angry in response to an action or something that one of my children says. Então, um exemplo prático, quando eu sinto com raiva em relação a uma coisa que meus filhos fizeram. I can confuse
my anger I can get confused and feel like they're the cause of my anger instead of the stimulus of my anger. Eu posso ficar confusa, começar a achar que eles são a causa da minha raiva e não o estímulo da minha raiva. And in that I can get confused that their action is about me instead of about a need that's alive for them. E nisso eu posso me confundir de que a ação dele tem a ver comigo e não sobre a ver com algo que vai atender necessidades deles. All right, one last one is when I find myself using, or when you find yourself using words like never or always. É quando a gente se encontra falando palavras como nunca ou sempre. So when I phone my mother and she responds, it's so good to hear from you. You never call me. Então, quando eu ligo para minha mãe, ela responde, que bom escutar de você, você nunca me liga. When we hear the word never or always, there's often a blame that's attached to it. Quando a gente escuta palavras como nunca ou sempre, geralmente existe uma culpa fixada nessas palavras. And that's when that piece that I spoke about translation becomes really important. E aí que aquela paz que vem a partir da tradução dessa culpa se torna muito importante. So, for example, while my mother might have said the message, "You never phone me." Então, por exemplo, apesar da minha mãe ter mandado a mensagem, você nunca me liga, my guess or my translation can be to wonder, what is it she's really wanting? A minha hipótese ou a minha tradução pode ser me perguntar o que será que ela está precisando. And when I touch into that curiosity, I know that she's really longing to be connected to me. E quando eu toco com essa curiosidade, eu percebo que ela está desejando muito estar conectada comigo. Thanks, Nola. So those are the 5. Então, essas são as 5 formas que a culpa pode surgir. Yeah. I want to take a minute to give each of you a chance to reflect on a moment where you have experienced blame towards someone else. Então, eu quero dedicar um espaço de tempo para que cada um de vocês possa fazer uma autorreflexão de algum momento onde você percebeu uma situação onde você culpou outra pessoa. When they blame someone else, right? Mm-hmm. Isso, quando você culpou uma outra pessoa. Mm-hmm. And if you'd like to, you could post a couple of words in the chat that gives us a sense of what comes up for you. E se você quiser, você pode postar no chat algumas palavras que tragam um pouco do que surgiu para você a partir dessa reflexão de um momento onde você culpou outra pessoa. Rosani shared that when she felt guilty for blaming another person, Mm-hmm. Cynthia asked to maybe clarify a bit what you're expecting us to do. Mm-hmm. Thank you. What I would love people to do is identify when there was a time that they were actively holding somebody else responsible for how they were feeling. So when they were blaming somebody else. Então, o que eu quero que vocês façam é tentar identificar uma situação onde vocês ativamente estavam colocando no outro a responsabilidade pelo que você estava sentindo ou culpando o outro.
E aí escrever no chat qual seria essa situação. Livia shared that it comes a feeling of shame for the anger that she had. And Daniela is sharing that she discovered that she blames her children and then that she felt sad about it. Janine shared that frustration because I blame the other and I know that it won't solve anything, so I only have the frustration. Yeah. And Lillian said, when I blame the corrupt for Brazil's situations, so the corrupt politician. And Livia, my husband didn't committed to something that they agreed on in terms of the schedule they had. And Sonia, a situation where she believed that she was irritated because of things that her mother was saying. Yeah. And Camille, she never thought about putting herself in a position where it was right to guilt. No, wait. She never thought about a position where it would be right for her to guilt others, to blame others, and she felt sad about it. And there are many more. I'll say some in Portuguese, so it's on the recording, okay? Please. Então, algumas pessoas colocaram aqui que uma situação foi quando ela descobriu que culpava os filhos, e isso trouxe uma tristeza. Outra trouxe que ela se culpa os corruptos pela situação do Brasil. Outra pessoa, quando meu namorado não cumpriu um acordo de horário que fizemos. Uma situação que eu acreditei que eu fiquei irritada pelas coisas que a minha mãe estava falando. Culpei por muitos anos minha irmã por não ter ação para viver sua vida e senti muita frustração e sentimento de injustiça por ter de tomar conta da casa. Sida was sharing that she blamed her sister from years for action towards her life, of taking her life by her hand, and she felt a lot of frustration and a feeling of injustice for having to take care of the house alone. Yeah. Thank you. Do you want me to read the others? No, that's just fine. What stands out for me, and is really valuable for me, is the way that blame can show up on the small moment by moment circumstances, and also coisa que ressalta para mim é como a culpa pode aparecer em momentos pequenos do dia a dia, and also in those big significant things that have changed our lives or have impacted our lives. E também de uma forma maior e significativa que de alguma maneira impactou ou mudou as nossas vidas. Yeah. And I want to speak to why. Why do we blame? Or actually, maybe before even doing that, just talking about the impacts. There's sort of three main impacts that I see with blame. Então, existem, para seguir, eu queria falar sobre os 3 principais impactos que eu vejo em relação à culpa. The first almost makes me laugh because it's that we don't end up with a solution. It doesn't help. O primeiro até me faz rir, porque é que no final a gente não chega a uma solução, não ajuda. The second is that it leads to disconnection. O segundo é que leva à desconexão. And the third is that it hides our authentic expression and experience. E o terceiro é que isso esconde a nossa experiência e a nossa apresentação autêntica para o mundo. And yeah, so to go from this into the why, I think is important. But maybe I'll just share something related to my own experience with the impacts of blame. E isso tem uma conexão com o porquê a gente culpa.
Mas eu queria antes trazer um pouco da minha experiência em relação a culpar. And that's simply that I don't think I can think of a single example where me blaming somebody else got me what I was really wanting. E isso é porque eu não consigo pensar em sequer um exemplo onde eu culpar outras pessoas me trouxe o que eu realmente queria. Yeah. So it's a strategy we use often that does not give us good results. Então, é uma estratégia que a gente usa várias vezes e que não nos traz bons resultados. So why do we do it? Então, por que a gente faz isso? So first of all, it's due to the pain that comes up for us and our desire to make that pain stop. Então, primeiro, vem dessa dor que às vezes surge para nós e é o nosso desejo de fazer essa dor parar. And secondly, as a form of self-protection, out of the fear. E segundo, como uma forma de autoproteção a partir do medo. The third would be the need for ease. I think we pick a strategy that we think will be less complicated than what otherwise might be involved. E o terceiro vem a nossa necessidade por tranquilidade. Então a gente busca uma estratégia que talvez seja menos complicada do que lidar com as outras coisas que estão envolvidas. Yeah. I was thinking the example of blaming political groups for I can't remember the wording, but it was one of your examples was regarding the political situation. Yes, it was blaming corruption politicians for the situation in Brazil. Yeah. Yeah. Então, ela diz que vem à mente um dos exemplos que surgiu, né, sobre culpar os corruptos por toda a situação do Brasil. And there's something in this. I don't want to minimize the responsibility. E tem algo aqui, eu não estou querendo minimizar a responsabilidade. And at the same time, blaming groups of individuals can be a way for me to make understanding and for me to clarify this difference. There's sort of an ease of creating an us and them. E, ao mesmo tempo, culpar um certo grupo de indivíduos me talvez ajuda a clarificar um pouco a situação e separar eu do outro. Yeah. And the last one that I'll say in terms of why we blame is because of how vulnerable it can be to sit with our own, because we have not learned how to get out of our own self-blame. E talvez outra parte que está envolvida do porquê é o quão vulnerável nós nos colocamos e o quanto é difícil, a gente não aprendeu a lidar com a nossa culpa contra nós mesmos, nossa autoculpa. Thank you. There's a quote from Marshall Rosenberg that I'd like to share. Tem uma citação do Marshall Rosenberg que eu gostaria de colocar. And that is that every criticism, judgment, or diagnosis e ela fala que todo o criticismo, julgamento ou diagnóstico or expression of anger ou expressão da raiva is the tragic expression é a expressão trágica of an unmet need. De uma necessidade não atendida. And I think what this points to is the need for for cultivating curiosity around what is behind. E o que isso nos aponta é a necessidade de cultivar essa curiosidade em relação ao que pode estar por trás. So I would like to explore self-blame with the group.
Então, eu gostaria de explorar esse hábito de culpar a nós mesmos com o grupo. I had an example, though, that I wanted to give. Antes, eu quero dar um exemplo. Yeah. Let me do just a time check here. 3:45. I think just before I go off blaming others, I'd like to talk a little bit just about how to identify the needs that are behind our own self-blame. Eu acho que antes de olhar para culpar os outros, eu quero explorar um pouquinho como encontrar as necessidades que estão por trás do culpar. Yeah. So I'm going to give an example and break down my own process of how I identify sort of what is behind my blame. Então eu vou dar um exemplo e tentar destrinchar com vocês o processo de como que eu explorei o que está por trás da minha culpa. So, the other day, it was raining really hard here. Então, outro dia estava chovendo muito forte aqui. And we had a guest here from Brazil, Jade Arantes. E nós tínhamos uma visitante aqui do Brasil, a Jade Arantes. And she was staying in, I don't know if you have a word for this, but a tiny house. E ela estava ficando numa casa bem pequenininha. And water was coming through the window, like coming through, not even the window, it was like coming through the wall. E a água estava passando não só pela janela, mas pela parede mesmo, dentro da casa. So I found myself running down to the tiny house, and we were trying to cover it with tarps to keep the rain out. And we were soaking wet. We were just wet to the bone. And of course, this is Canada, so it's cold. E eu vi eu mesma correndo em direção à casinha pequena, tentando cobrir com uma lona para impedir. E claro que a gente estava ensopado de água, e é Canadá, então era muito frio. And muddy. E com muita lama. So when I get there, my husband had been doing some repairs with the friends of ours. E quando eu chego lá, o meu marido estava fazendo alguns reparos com um amigo nosso. Yeah. And sorry, not that he was doing it then, but he had previously done some repairs. E não é que ele estava fazendo naquela hora, mas ele estava fazendo em outro momento esses reparos. And I immediately felt frustrated that there was still water coming in. E eu, na hora, me senti frustrada que ainda tinha água entrando lá, mesmo eles tendo feito esses reparos. And when I got up onto the roof, I found that our power drill was sitting there, and all of the drill bits were sitting there on top of the roof in the rain. E aí, quando eu chego no teto da casinha pequena, eu vejo que a nossa furadeira e todas as peças da furadeira estavam lá, em cima do telhado, no meio da chuva. And I noticed that the repairs that were made were ones that I judged unhelpful. E eu vi que os reparos que foram feitos foram reparos que eu julguei que não ajudaram em nada. And so in that moment and from that space, what came to me is just blame and statements of right, wrong in terms of how to do it. E naquele momento que veio para mim foi um estado de culpar o outro. Então, pensamentos de certo e errado, de como deveria ser feito. And also certain stories or labels that I would give to my husband. E também algumas histórias ou rótulos que eu dava para o meu marido. So, in the midst of this, the processing that I did was to try and understand what was going on for me. And I'll just share a little bit of
what are the underlying needs that were there for me? E o que aconteceu comigo no meio de tudo isso é um processo que eu segui para perceber as necessidades que estavam por trás. Eu vou compartilhar com vocês como foi esse processo. So the first is care for our guest. Então, o primeiro foi ter um cuidado em relação à nossa visitante, à nossa hóspede. The second is something to do with my own ease and ability to trust and relax. E segundo, algo que tinha a ver com a minha própria tranquilidade e a possibilidade de descansar e relaxar e confiar. Mm. And the third is related to that, but it's something to do with efficiency, about the amount of energy that we put into it. E o terceiro é algo relacionado a isso, mas que tem a ver talvez com eficiência e a quantidade de energia que colocamos para isso. And the story that I had in my head was that what needed to happen was somebody professional be hired. E I was attached to that idea. E a história que tinha na minha cabeça era que uma pessoa, um profissional deveria ter sido contratado. Então eu estava presa a essa história. Hmm. When I sat back and was able to shift out of my place of blame, there were a few things that helped me see the bigger picture. Então, quando eu dei um passo para trás e consegui me soltar um pouco da culpa, tiveram algumas coisas que me ajudaram a ver uma imagem mais ampla do que estava se passando. So the first is what needs were alive in terms of my husband's choices. Então, o primeiro é quais necessidades estavam vivas em relação às escolhas que o meu marido fez, as necessidades dele. And the first thing I found is that they were very similar to mine. E a primeira coisa que eu percebi é que elas pareciam muito similares às minhas. Also care for our guest, and also a desire for efficiency and getting something done. Então, também tinha para ele uma necessidade de cuidado com a nossa hóspede, nossa visitante, e também uma necessidade de eficiência, de fazer as coisas acontecerem. Mm-hmm. And as I touched into his needs, I'm also aware of the ways that I was not taking responsibility for my own requests or my own way that I might have wanted it done. E quando eu toquei essas necessidades dele, isso também me trouxe o meu senso de responsabilidade, de a minha parte em relação a fazer pedidos e deixar mais claro o que eu queria. And for example, in my case, it can take me a very long time to get to a place where I have actually phoned the contractor. And I was not doing that. I was not taking action. E então, do meu lado, eu posso levar um tempo muito grande para realmente pegar o telefone e ligar para o profissional ir lá arrumar. Então, isso não estava acontecendo, isso não ia acontecer. And in the middle of my blame, I lost track of the contribution and the care that my husband was putting in. E no meio dessa minha atitude de ir culpando ele, eu estava perdendo o contato da atitude dele, da contribuição e do cuidado que ele estava colocando ali no que ele estava fazendo. Mm. And connecting to that allowed me to shift completely out of blame and into a place of appreciation and gratitude. E ao me conectar com isso, eu consegui sair de um espaço de culpa e me conectar com gratidão. Gratitude and what? Sorry. Appreciation. Gratidão e apreciação. Uhum. Yeah. So I'll pause there for a minute, and I'd love to know if there's any questions you'd be welcome to ask, particularly about that example. E eu vou pausar um pouco e pergunto para vocês se existe alguma pergunta que vocês gostariam de fazer e algo em particular sobre o que eu compartilhei agora.
Do you want them to write down on the chat? Oh, yeah, chat would be great. Então, se vocês puderem escrever no chat alguma dúvida e pergunta que vocês tenham. Milene is asking, did you get to his needs by asking him or just by reflecting? A Milene perguntou, você chegou às necessidades dele fazendo uma pergunta para ele ou só fazendo uma reflexão? Both. Os dois, ela fez os dois. Cida asked, was this all in just a few minutes? A Cida perguntou, isso foi tudo em alguns minutos? In this case, no. There are moments, and what I find with blame is the more that I focus on it, the more automatic it can be to slow it down and increase my awareness. Então, não foi em alguns minutos, mas o que eu percebo é que quanto mais eu olho para a culpa, mais fácil é perceber e ter consciência do que está acontecendo e focar minha consciência ali. And yet there are so many instances when it requires, I don't know if it requires time, but it takes me time to unpack it and to explore it with the other person. Mas tem muitas situações que às vezes levam tempo para desempacotar o que está essa culpa e poder interagir com o outro. And I think the key to that is often when we're in a space of blaming others, we are activated, that our neurological system is activated in our response. Então, eu vejo que muitas vezes quando a gente está num ato de culpar os outros, eu estou mais ativada, o meu sistema neurológico está mais ativado. And when our system is activated, we're not able to connect to that more grounded, logical part of our brains. E quando eu estou nesse estado ativado, é mais difícil para mim conectar com essa parte mais lógica e aterrada do nosso cérebro. So in these instances, I find space and time and breath really valuable for getting to that place where I can connect with the other and shift out of blame. Em situações assim, eu acho que ajuda muito espaço, tempo e respiração para eu conseguir soltar desse estado de culpar o outro e conseguir me conectar com o que é realmente importante para mim. We have another comment. Yeah. Livia shared, what I think is difficult is not to think in past relations without judgment. For instance, he always does that. It's not the first time. This is typical of him. Yes. Então, o que a Lívia trouxe o que eu acho difícil é não pensar em situações passadas e não julgar. Por exemplo, ele sempre faz isso. Não é a primeira vez, é típico dele. Yeah. And it is so difficult when something has happened more than once to simply look at it in this one moment and give ourselves and the other person the possibility for change. E é muito difícil para nós, quando algo aconteceu já no passado, não olhar para esse momento e ver que existe talvez ali um contexto diferente, uma possibilidade de mudança para aquela pessoa. Yeah. All right. Well, if there's no more questions, I want to talk a little bit about self-blame. Então, se não existem mais perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso hábito de culpar a nós mesmos. So self-blame is when we hold those same aspects of blame, right, wrong thinking, judgments, those 5 that I talked about at the beginning, but we aim them at ourselves. Então, a autoculpa é quando a gente pega aqueles 5 partes de certo ou errado, julgamento, só que a gente concentra elas em relação a nós mesmos. And when I think of that dynamic that goes on inside of me, I have an experience as if there's a self, the essential self of me, and there are the other voices
that are speaking to me with critical words. E quando eu tenho essa experiência, o que me vem é como se tivesse um eu mais essencial e existem outras vozes que estão falando para mim, com vozes críticas. And those voices sometimes sound like other people in my life. Like it might be the type of message that I receive from a teacher or from a parent. E essas vozes, às vezes, soam como outras pessoas da minha vida. Então, podem ser mensagens que eu recebi de professores, ou de pai ou mãe. Or it might be the voice that wants me to be perfect, that wants me to always show up doing the right thing in the right moment. Ou pode ser aquela voz que quer que eu seja perfeita, que quer que eu sempre apareça da forma certa, no momento certo. And I'll give you an example that's relevant for this call. E eu vou dar um exemplo que é relevante para essa nossa reunião online. My intent in sharing with you was to approach it in an informal, relaxed, and, well, you can start with that, in a way that was informal and relaxed. A minha intenção aqui nesse nosso encontro era aparecer para vocês de uma forma que fosse informal, que fosse relaxada. And I really wanted to prioritize a balance in my life balance and rest due to some of the commitments I've had lately. E eu queria muito priorizar o equilíbrio na minha vida, balancear o meu descanso e os compromissos que eu tinha. And yet, about 2 hours before this call, I started to receive some self-blame from that inner voice. E mesmo assim, 2 horas antes desse nosso webinário, eu comecei a receber vozes críticas em relação a isso. And those voices were saying, you should have prepared more. You should have created PowerPoint presentations. E essas vozes me falavam, você devia ter se preparado melhor, você devia ter feito uma apresentação de PowerPoint. And the reaction in my body was some of that tension that I spoke to at the beginning of the call. E a reação no meu corpo foi um pouco daquela tensão que eu falei para vocês no início do nosso webinário. And what's fascinating is that my own inner judgment, I respond to that almost in the same way and sometimes even in a stronger way than if I was receiving it from somebody else. E o que é interessante é que o meu próprio julgamento interno, eu respondo a ele de uma forma que às vezes é até mais intensa do que se eu recebesse um julgamento de outra pessoa. And the practice is somewhat similar when I receive a voice, is almost to treat that voice as if it was somebody else in my life. E a forma como eu olho para isso é similar à que eu trouxe. Então eu vejo essa voz da mesma forma como eu veria uma voz externa na minha vida. And so it's to try and ignite inside of me curiosity. Então é tentar acender dentro de mim a curiosidade. So if I'm able to maintain the awareness of my essential self, então se eu sou capaz de manter a consciência do meu eu essencial, I can turn to that other voice, that voice that wants to be perfect or do things right. Eu posso virar para essa outra voz, essa voz que quer que eu seja perfeita ou que eu faça as coisas certas. And get curious about what it's longing for. E ficar curiosa sobre o que essa voz deseja. So, for example, in my case, what is that voice telling me that it's longing for? Então, por exemplo, no meu caso, o que essa voz está querendo me dizer que ela tanto anseia? If you have any guesses, you can post them in the chat. Se vocês têm alguma hipótese, vocês podem colocar aqui no chat. Empathy, see the shared, safety,
safety again. Empatia, segurança. Christiane said judgment. Rosiane said safety, julgamento, segurança. Marileia said perfectionism. Yeah, so what's behind perfectionism? What might I be longing for in that? O que está por trás do perfeccionismo? Ou o que está por trás do julgamento? O que eu posso estar desejando ali? O que eu posso estar querendo ali por trás? The desire to get it right. O desejo de acertar. Safety, the need of control. Recognition. Então, segurança, necessidade de controle, reconhecimento. The need to be admired. Belonging. I see servir. Yes, eu vejo servir. Yes, to serve. To serve. And I'm going to jump on that one because I notice that one is one that's alive for me. E eu vou pular nesse porque eu percebo que esse é o que estava mais vivo para mim. And I think there is something about when we can be really prepared that we can sort of relax into it and say, oh, I'm okay. I'm really prepared. So also safety resonates for me. Eu acho que tem algo que quando a gente está muito bem preparado, a gente pode relaxar nisso. Não, eu estou preparada. Então, eu acho que também tem segurança aí. But I'm also seeing there, like, cuidado con los otros, like looking after others, care for others, a desire to contribute. E eu também vejo esse cuidado com os outros. Então, buscando cuidar com os outros, uma vontade de contribuir. And when I connect to those, I find something even deeper. That in fact, it connects to my sense of meaning and purpose in life. E quando eu conecto com tudo isso, eu vou para uma parte ainda mais profunda, que tem a ver com as minhas necessidades de sentido na vida. And for me, that meaning and purpose, that sense of meaning and purpose has to do with this fundamental belief that we can create a better world together. E para mim, esse sentido, essa noção de sentido e propósito vem como a minha crença de que nós podemos contribuir para uma vida melhor, para um mundo melhor. And when I connect to that need, I feel energized. E quando eu conecto com essa necessidade, eu me sinto energizada. I let go of this story that somehow a PowerPoint presentation would be important. E consigo soltar essa história de que, de alguma maneira, uma apresentação de PowerPoint seria importante. And I connect to how valuable I think human connection is, and my authenticity is far more important than what I might bring forward in a PowerPoint presentation. E eu me conecto com quão valiosa a minha conexão humana, a minha autenticidade pode ser em relação a uma apresentação de PowerPoint. And so in this way, by connecting to the fundamental needs behind it, I find some freedom. Então, dessa forma, ao conectar com as necessidades fundamentais que estão por trás disso, eu encontro uma certa libertação dessas vozes. And the other alternative is that I might have had a different outcome. I might have realized that actually I am mourning. In this case, I'm actually not. But it may have led to me to a place of sadness and mourning. E uma outra alternativa, que não é a que aconteceu, é que eu poderia também entrar num estado de mais luto e tristeza. And there's a richness of that. A richness that's so different than that critical voice is to shift out of judgment and into just acknowledging that we have some sadness because we would have loved to have shown up in a different way. E existe uma diferença nisso, de ao invés dessas vozes críticas, conectar com essa tristeza e com essa vontade de talvez ter aparecido de uma forma diferente como você apareceu. Yeah. And what's alive in me in this moment is just some joy around sharing that story with you, and also feeling, despite our distance and using Zoom,
this sense of connection from your empathy guesses. E agora me vem uma certa alegria de estar compartilhando isso aqui com vocês, e mesmo apesar da nossa distância do Zoom, sentir uma conexão a partir das hipóteses empáticas que vocês trouxeram das minhas necessidades. Yeah. And I would love to have a sense of, I wonder what the best way to get this is, but I'd love to have a sense of how self-judgment comes up for the group. And let me just think while you translate about how. E eu quero muito ter uma noção de como que o autojulgamento acontece no grupo. Eu vou pensar aqui uma forma da gente poder olhar isso juntos como grupo. I think what I'd love is if people were willing to post into chat some examples of self-judgment that come up. If there's specific themes that they notice that come up for self-judgment. Eu gostaria que vocês postassem no chat exemplos específicos que vocês têm de autojulgamentos. O que aparece mais para você. Se você quiser compartilhar no chat. Sonia shared, I'm not capable. Eu não sou capaz. Having hurt others. Eu machuco outros. Have the tendency of not considering myself good enough when I do a job that I fully appreciate. Eu tenho a tendência de não me considerar boa o suficiente quando faço um trabalho que aprecio muito. Did I got it wrong? Será que eu errei? Of not being capable, de não ser capaz. I don't work enough to achieve what I want. I give up easily. Eu não trabalho o suficiente para conseguir o que quero. Eu desisto fácil. I don't deserve. Eu não mereço. I ate too much. I slept too late last week. I woke up tired. I didn't organize myself. Então, eu comi demais, eu dormi tarde a semana toda, eu acordei cansada, eu não me organizei. I don't know my life purpose. Eu não sei o meu propósito de vida. I blame myself with candy when I need to lose weight. When I eat candy and need to lose weight. Então, eu me culpo quando eu como doces, enquanto eu preciso emagrecer. I receive a compliment at my work, but I think that I'm not good enough. Então, eu recebo um elogio do meu trabalho, mas eu acho que não sou boa o suficiente. I have the tendency of not feeling well prepared and enough in my work life. Então, eu tenho a tendência de não me sentir preparado o suficiente na minha vida profissional. Do you want me to read the rest? Or? I'm really appreciating hearing the examples. Eu estou apreciando muito escutar todos esses exemplos. We also have a question, if you wish me to. Yeah, maybe I'll make a statement first and then we could go to the question. What comes to mind is something about how hard we are on ourselves. Algo que me vem à mente fala sobre o quanto nós somos duros com nós mesmos. And when we're so hard on ourselves, how difficult on top of that it can be to receive blame from others. E quando nós somos duros com nós mesmos, o quanto isso torna ainda mais difícil receber culpa de outros. It reminds me of an example that I had with my son the other day. Isso me lembra um exemplo que eu tive, uma situação com meu filho um tempo atrás. And he had decided to have his cereal in a very tall, skinny cup. Ele decidiu comer o cereal dele num copo bem alto e mais fino. And so when he poured the milk in, it spilled all over the counter. Então, quando ele colocou o leite, derramou por todo o balcão. And my immediate internal response was, "What are you doing?" E a minha resposta interna imediata foi: o que você está fazendo? And even without saying anything, I could sense that he could feel that energy from me.
E mesmo eu não falando nada, eu percebi que ele conseguia sentir aquela energia vindo de mim. So with some breath and a little bit of a pause, Então, com um pouco de respiração e uma pausa, I asked him what his experience was. eu perguntei para ele como que ele estava com isso. And what I discovered was all of his self-judgments around being embarrassed at making the decision that he made. E o que eu escutei foi muito do auto-julgamento dele sobre estar envergonhado com o erro que ele tinha feito. And how unnecessary my own reaction was in the face of the fact that he was already giving himself a reaction of right, wrong, of judgment, and feeling some embarrassment and regret. E quão desnecessária a minha reação tinha sido, sendo que ele já estava sentindo tanta culpa e com pensamentos de certo e errado, e julgamentos e vergonha. So instead of being a source of making it worse, Então, ao invés de ser uma fonte de tornar as coisas piores, I was able to be a source of empathy for the self-judgment that he already had, or the self-blame. eu pude ser uma fonte de empatia para o julgamento que ele já tinha sobre ele mesmo. And he was able to say, from his own decision-making, I won't use that cup again for cereal. E aí ele foi capaz de falar, a partir do seu próprio processo interno de decisão, de que ele não ia mais usar aquele copo para cereal de novo. And there's something about that is so sweet when we connect to the other person's ability to do their own feedback and assessment and to support them in that. E tem algo tão bonito quando a gente consegue apoiar a outra pessoa a ela viver o seu próprio processo de conexão interna e de solução interna. Yeah. So I'd love to, you mentioned that there was a question, I'd be happy to answer it. E existe uma pergunta, eu vou estar muito feliz em respondê-la. What would it be the antidote of self-judgment? Simply recognizing the need behind it? Or maybe self-compassion would also be a good alternative? Então, qual seria o antídoto do auto-julgamento? Simplesmente reconhecer a necessidade por trás? Ou talvez a autocompaixão seria uma boa alternativa? Yeah. In my perspective is that, yes, those two things, the identification of what needs are alive for me, and that is the road to self-compassion, is to allowing us to experience, go ahead. Então, na minha perspectiva, são as duas. Então, é esse caminho de investigação do que é importante para mim, quais são as minhas necessidades, ele vai guiando para a autocompaixão também. Mm-hmm. I got lost trying to understand your Portuguese. Eu me perdi tentando entender seu português. Just the other component is just creating enough space to allow the feelings that are going on inside for ourselves. Então, outro componente é esse criar espaço suficiente para permitir os sentimentos que estão dentro de nós. And to be aware of how often that self-blame or self-criticism is connected to mourning and pain, and to allow some space for that to be in our lives. E está conectado com o quanto esse autocriticismo está ligado a essa culpa e essa vergonha, e permitir que isso, and allow this to, I lost the second part of your... Perhaps I did too. Ok. Mas é de poder permitir que isso que está vivo em você esteja na sua consciência e haja espaço para isso. So to allow this to have space in you. Yeah. And space for mourning. Yeah. E um espaço para enlutar também isso que está aí. Yeah.
Is there any other questions about self-blame? Existe alguma outra pergunta sobre culpar a nós mesmos? Autojulgamento, autocrítica? Paulo said that thank you for answering his question. Paulo agradeceu por ela responder a pergunta dele. So I'm going to take a deep breath here. Então, tomar uma respiração profunda aqui. So I want to speak to the situations when others blame us. Então, eu gostaria de falar sobre as situações onde outros nos culpam. There was a question also that appeared. Também teve uma pergunta que surgiu. How does comparing gets related to it? This habit that we have to compare ourselves to others or standards. Mm-hmm. And Marileia mentioned also that she's afraid that self-compassion might make her too tolerant towards herself. Which is related to Flavia's question, that is what's the difference between self-compassion and to be complacent towards ourselves. Yeah, and I'm getting that the fear is that we don't want to buy into or believe the stories of our inner critic. Eu acho que isso está relacionado com a gente não quer comprar as histórias do nosso crítico interno. So I think it's very similar to what we're going to talk about next in terms of when others blame us, but it's very clearly saying that story is not truth. Então eu acho que é similar com o que eu vou trazer sobre os outros nos culparem, que é você olhar para que essa história não é verdadeira. And yet, there is something of value, there is a gift behind it that's worth listening to. E mesmo assim, tem algo que eu valorizo ali, tem um presente por trás dessa voz, algo que é importante para mim. And there's, I think, just an importance around, we can't just shut that voice down because it will continue to come back. E tem uma coisa importante que é a gente não consegue só calar essa voz, porque ela vai continuar tentando voltar. If we stop and we listen and we access what's important, then the next time, I'll stop there. E se nós pararmos e escutarmos e acessarmos o que é importante, a próxima vez, the next time we'll have greater access to awareness about what is behind that voice. Da próxima vez nós vamos ter mais consciência e acesso ao que está por trás dessa voz. So that when that voice comes up, we don't have to hear it over and over again. There is something that we resolve within us. Para que quando essa voz voltar, ela não vai precisar ficar voltando várias e várias vezes, porque tem algo dentro de nós que se resolve ali. And when we resolve it, we start to create new meaning within us and an ability to connect to what matters to us instead of the voice of comparison and judgment. E quando isso se resolve, eu sou capaz de criar novos sentidos para mim e uma habilidade de conectar com o que realmente importa para mim e não as histórias. So it's a new mindset, Marileia shared. Un novo mindset, yes. Um novo mindset. Yeah. Yeah. Did that answer the question for those that asked it?
Isso responde às perguntas daqueles que colocaram? Yes, thank you. And Susanna said that it brings a new meaning to it. Então, ressignifica o sentido. Great. I wonder if you guys can hear my 12-year-old right now. Eu me pergunto se vocês conseguem ouvir o meu filho de 12 anos agora. Não. One person can. Uma pessoa consegue. No. Não, ninguém consegue. Yeah, okay, good. Good. I can. Eu consigo. Yeah, okay. So I want to shift into the topic of when others blame us. Então, eu quero ir para o tópico de quando os outros nos culpam. And we have about 20 minutes to explore that before we start to close down the call. E nós temos uns 20 minutos para explorar isso, até a gente precisar fechar o nosso webinário. First of all, for those that I can see, I would just like to have a show of hands of how many of you find it difficult when others blame you. Então, para aqueles que eu consigo ver que estão com a câmera ligada, eu quero que levante a mão quantos acham difícil quando outra pessoa culpa vocês. Two hands. Thank you. I'd like to suggest that there's one of the aspects that's so difficult about blame is it often comes on top of our self-blame. Então, dos aspectos que tornam essa culpa mais desafiadora é porque ela vem em cima de uma autoculpa também, autojulgamento. So it often is that blame is already hitting a place of vulnerability for us. Então também tem a ver com aquela culpa tá tocando num lugar de vulnerabilidade nosso. So when blame lands on a place that we already have pain, we're often very quick to try to create some protection for ourselves. Então quando a culpa toca num lugar onde já existe uma dor, muitas vezes a gente já vai para um lugar de tentar proteger a nós mesmos. So there's an expression, and I don't know how well it'll translate in Portuguese, but it's not biting the hook. Então tem uma expressão, e eu não sei como que vai acontecer no português, mas é você não morder o anzol. So if we can imagine that the other person is fishing. Então se a gente conseguir imaginar que a outra pessoa está ali pescando. And the blame statement that they throw out there is the worm and the hook. Então, se a culpa que ele está colocando é a minhoca e é a isca que está ali, then what that opens up is the choice as to whether or not we are going to bite the hook, we're the fish. E isso nos traz um espaço de escolha se a gente vai ou não morder essa isca. Nós somos o peixe nessa situação. So typically when we bite the hook, we are in reaction mode. Tipicamente, quando a gente morde a isca, nós estamos no modo reativo. We're fighting against the blame statement. Nós estamos lutando contra essa declaração de culpa contra nós. So the first thing we often try to do is defend or explain. Então a primeira coisa que a gente tenta fazer é defender-nos ou explicar. And there's a beautiful need behind that. We're longing to be seen and to be understood. E tem uma linda necessidade por trás disso. Nós estamos querendo ser compreendidos, que nos entendam. And yet, if somebody is blaming us for something, it's likely that they're in some kind of pain and unable to hear ours at all. E mesmo assim, se a pessoa está nos culpando por algo, grandes chances de ela estar com dor ali também e não conseguir nos escutar. The other pattern that we typically have
when we bite the hook is that we return the blame back. Outro padrão que geralmente temos quando a gente morde a isca é que a gente volta a culpa de volta para o outro. And in English, it rhymes. It becomes the blame game. I blame you, you blame me. Em inglês rima, vira o jogo da culpa. Você me culpa e eu culpo você. So how do we step out of the blame game? Então, como que a gente dá um passo para trás desse jogo de culpa? And not bite the hook. E como não morder a isca? So it's very similar to how we approach it within our own selves. Então, é muito similar em relação a como a gente adereça esse assunto dentro de nós mesmos. When it is somebody else, the first thing that you want to do is connect with yourself. Quando é uma outra pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar com você mesmo. With a breath. Com uma respiração. And that breath helps to calm our nervous system. E essa respiração ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso. The second is to notice what is alive in our body. O segundo é notar o que está vivo no nosso corpo. Often when we experience blame from another, we feel a contraction inside of ourselves. Muitas vezes, quando a gente experiencia outros nos culpando por algo, a gente sente uma contração dentro de nós. So taking a pause, taking a breath, and checking into our body helps to release that a little bit. Então, tomar uma pausa, checar com você mesmo, respirar e olhar para o seu corpo ajuda a soltar um pouco essa tensão. Because from that place of tension, our reaction comes with our face contracted and our energy contracted, and it's difficult to have a caring or open response from that place of contraction. Porque nesse lugar de tensão, o nosso corpo, o nosso rosto, não é difícil a gente ter espaço para um lugar de conexão com o outro ali. So breath, noticing our body, relaxing, and making some guesses about how we're feeling. Então, respirar, conectar com o nosso corpo, com o que está vivo dentro de nós e talvez trazer algumas hipóteses sobre o que estamos sentindo, o que é importante para nós. And maybe some hypotheses about also what we're needing in that moment, what we were really longing or wanting. E hipóteses sobre quais são as nossas necessidades naquele momento, o que nós estamos ansiando, desejando. So sometimes you can do this in the moment in terms of taking a breath. Às vezes você consegue fazer isso no momento, em relação a poder tomar uma respiração. And sometimes I find I need another strategy. For example, I'm just going to grab a glass of water. E às vezes eu percebo que eu preciso de uma outra estratégia, como, por exemplo, eu vou só pegar um copo d'água. Giving myself a little bit of time to self-connect. Me dando um pouco de tempo para uma autoconexão. So that I can then ignite a fire of curiosity within me. Para que eu possa, a partir disso, acender um fogo de curiosidade dentro de mim. And that fire of curiosity has something to do with just connecting to the question of, I wonder what's going on for this person that isn't about me. E esse fogo de curiosidade está relacionado a uma pergunta a um questionamento. Eu me pergunto o que está acontecendo com essa pessoa que não está relacionado comigo. And we really connect there to Marshall Rosenberg's work in bringing forward that nothing that you hear is personal. We're all coming from our own places of experience and pain. E isso está relacionado ao que o Marshall Rosenberg coloca no trabalho dele, que nada do que você está... Could you repeat the Marshall? Nothing that's said is personal. That it's coming from the other person's place of experience and pain.
nada que nos é dito é pessoal. Isso vem de o que está acontecendo dentro da outra pessoa, do universo interno do outro. So if I can remember that there's something within that person that really matters to them. Então, se eu consigo me lembrar que tem algo dentro daquela pessoa que é muito importante para essa pessoa, that has somehow been stimulated by me, e que isso de alguma forma foi estimulado por mim, then I can get curious about what is it? What is it? And almost as a gift of like, this is a chance for me to get to know this person, even if it's somebody I've known my whole life, but to get to know something more about them. E de olhar para isso quase que como um presente, de que essa é uma chance que eu tenho de conhecer mais essa pessoa. Às vezes uma pessoa que até já está há muito tempo na minha vida, mas o presente de saber um pouco mais sobre o que se passa com ela. So, for example, I previously talked about my mother on the phone, of the statement of, in fact, I'll use a different one. It's her surprise when I answered the phone and she said, "Oh, you never answer the phone." Então, trazendo, por exemplo, um exemplo novo em relação à minha mãe, quando ela me ligou, eu atendi o telefone e ela falou, nossa, você nunca atende o telefone. And so my initial reaction is my desire to be seen and to be seen for the care that I have for her and the efforts that I make. E a minha reação inicial é querer ser visto pelo cuidado que eu tenho, pela vontade de conectar que eu tenho com ela. And so in that moment, I take a deep breath, I connect to the sadness of hearing her experience that I never answer the phone. Então naquele momento eu respiro, eu me conecto com a tristeza dessa experiência que ela relata, né, de eu nunca atender o telefone. I connect to the need to be seen for my contribution or for my care for her. Eu me conecto com a minha necessidade de ser vista pela minha contribuição ou pelo meu cuidado com ela. And I often also give myself a little bit of space inside my head just to go, to just let that frustration out of like, I can't believe she said that in that way. E eu também, geralmente, dou um espaço na minha cabeça para também fazer, tipo, eu não acredito que ela falou comigo desse jeito de novo. So just to acknowledge that kind of energy that can come up within me helps to let it go so that I don't let it go verbally. Então, só de reconhecer essa energia que está dentro de mim me ajuda a conseguir soltar ela sem eu precisar soltar verbalmente para fora isso. And this is not to say that I would never share my frustration. It's just if I am going to share it, I want to do it from a self-connected place. Isso não quer dizer que eu nunca vou compartilhar minha frustração, mas é que se eu for compartilhar minha frustração, eu quero fazer de um lugar de autoconexão. So if I get into curiosity around the statement is, you never answer the phone. Então, se eu entro na curiosidade em relação à frase dela, então a frase é, você nunca atende o telefone? I'm able to connect to the fact that I know that there are times when I answer the phone. So I'm going to guess that there's some place of pain for her around her choice of words. Então eu consigo me conectar que existem momentos em que eu não atendo o telefone. Então eu posso perceber e reconhecer que existe uma dor nela por conta desses momentos. Mm-hmm. And when I think about my mother lives alone. E quando eu penso na minha mãe, a minha mãe ela vive sozinha. And if I were to imagine her in her house by herself, picking up the phone and finding it ringing, but no answer. E se eu imaginar ela na casa dela, pegando o telefone e vendo o telefone tocar sem ninguém atender, I would imagine that even if that happened once, there would be a sense of sadness and loneliness. Eu imagino que mesmo que isso acontecesse uma vez, isso traria uma sensação de tristeza e solidão. And I connect to her desire for connection.
E com isso me conecto com o desejo dela por conexão, for family, por família, and to matter. e para que ela seja importante para outros. Seja importante. And that last one in particular, that mattering piece, I could imagine the type of trigger that could happen around the stories that might come up for her when she finds that she doesn't get an answer when she phones. E essa última parte sobre ser importante, ter importância, eu imagino como deve ser para ela, né? Ligar e ninguém atendê-la. So in this, I don't need to believe her story about not answering the phone enough, or that she doesn't matter enough for me to answer the phone. I don't need to believe the story. E eu não preciso acreditar nas histórias que podem surgir para ela. Histórias de que ela não é importante o suficiente, ou que eu não importo com ela quando eu não atendo o telefone. Eu não preciso acreditar nessas histórias. And it doesn't have to be the right story. My guess might not be right. E também não precisa ser a história certa. A minha hipótese não precisa estar certa. But what matters is that I'm able to connect to her humanity, even if I don't know the exact reason for the blame. I can connect to the possibility of it being, of a reason being there. O que importa é que quando eu me conecto com a humanidade dela, mesmo que eu não acerte qual é a história, eu me conecto com os motivos, as motivações que podem existir para ela estar dessa forma. Yeah. I think I'll stop there with the example. There is a question regarding your example. Tem uma pergunta sobre o exemplo. So, in this case, instead of doing the process of self-empathy and empathy towards your mother, in this example, could I give space for her to express herself? For instance, this observation, why did you do that observation? Or, Mom, I imagine you're surprised. Or maybe just offering empathy right away. Yeah, thank you, Sida. I did... Let me just translate it to say it in Portuguese. Então, nesse caso, em vez de fazer o processo de autoempatia e empatia com a mãe, eu poderia dar espaço para ela expressar? Tipo, sua observação foi feita por quê? Ou, mãe, imagino que esteja surpresa. Ou já oferecer empatia desde então. Yeah. So the way that I described it, I started with self-empathy, and then I connected to empathy for other internally. Então, a forma que eu descrevi é que eu comecei pela autoempatia e eu me conectei com a empatia com o outro internamente. And I think your question, Sida, is very good. Yes, I could get curious out loud about, tell me what your experience is. E a sua pergunta, Cida, é muito boa, porque eu posso, né, trazer em voz alta, né? Eu me pergunto como está sendo a sua experiência. And create some space so that I could give her empathy directly, and that we might reach a place of greater understanding and clarity between us. E criar um espaço onde tenha mais clareza da experiência uma da outra. And I think that the choice about which one to do depends on how often you may have repeated this type of dialogue. E eu acredito que a escolha de que caminho seguir tem um pouco a ver com que frequência esse diálogo anda acontecendo. And in the moment, what you feel would lead to greater connection. E também naquele momento, o que você acredita que levaria a uma melhor conexão com aquela pessoa. And I also think it has to do with our own learning edges. So if my learning edge is... Yeah, go ahead. E eu acho que também tem a ver com nossas fronteiras de aprendizagem. So if my personal learning edge is self-expression... Então,
se a minha fronteira de aprendizagem é a minha autoexpressão, I might try and bring more of that forward. eu posso tentar trazer mais isso. If my learning edge is more around self-connection, I might do more of an internal process. Se as minhas barreiras de aprendizagem têm mais a ver com autoconexão, eu posso fazer mais momentos de autoconexão. And regardless of which option you choose, or which order you do things in, it's the quality of your energy that you're bringing. Independente da ordem que você coloca ou de qual você vai escolher, tem a ver com a energia que você está colocando ali. I'm guessing, I see Livia's note just around it being a fairly simple example and that there would be other examples that would be more complicated. Is that correct? It's related to Flavia's question that she asked if the love you felt towards your mother helped with the fluidity of empathy, and that she tell herself that it would be when the relationship is more difficult or the connection is difficult, it might be hard to make this fluid movement. Yeah. Então, algumas perguntas foram colocadas no chat em relação a até que ponto o amor que ela sentia pela mãe colaborou com a fluidez da empatia. E que ela pensa que, a Flávia, que o comentário fala que pensa que talvez uma conexão mais difícil seja mais desafiador manter essa fluidez, né, de empatia. I'll just say that, yes, the complexity definitely shifts your ability to connect with curiosity. Sim, a complexidade muda a sua capacidade de se conectar com a curiosidade. And in order to cultivate curiosity, it's a matter of creating enough time for self-empathy or receiving empathy from others. E para cultivar esse estado de curiosidade, é preciso dar espaço e tempo para autoempatia ou para receber empatia de outros. Yeah. So we're almost at 10:02. I'm feeling a little bit of mourning around perhaps wanting to create some time to hear more voices or go through a practical example. But I'm also feeling some celebration around the opportunity for us to hold this together and experiment together with bringing this topic forward. Então, eu tô agora sentindo um pouco de luto, porque é próximo ao final e eu queria ter mais momentos de conexão e possibilidade de trazer mais exemplos, mas ao mesmo tempo também celebrando que a gente pode estar aqui e levando esse assunto à frente. And it would be helpful for me, even just in the chat, to hear a few needs that were met. And I'm not sure if you need to read them all out, Nola. You could perhaps provide me, or I could even do a Google Translate at a later time. But it would be helpful feedback for me to know, particularly anything specific that was helpful for you. E me ajudaria muito se vocês pudessem colocar no chat o que de forma específica contribuiu mais para você nesse encontro. Talvez necessidades também que tenham sido atendidas e o que especificamente contribuiu com essas necessidades. I can translate, so we can have a few minutes for you to receive this feedback. Eu vou traduzir um pouquinho. Lillian shared that for her it was really important to learn not to bite the hook. Not to bite the hook. Então, a Lillian disse que foi aprender a não morder a isca. Flavia said self-connection
self-connection, self-connection. Então, autoconexão, autoconexão, autoconexão. To see myself between all these movements that I have inside. Então, de me ver dentro de toda essa engrenagem que existe. The habit of putting my attention, being mindful on the blaming dynamics makes it easier for self-connection, openness and empathy. Então, o hábito de colocar atenção, estar mindful nas dinâmicas de culpa facilita a autoconexão, abertura e empatia. I realize the impact of being blamed for another person when I hold that blame inside myself, when I blame myself as well. Yeah. She will be more mindful to those moments. Então, eu percebi o impacto de ser culpada por um terceiro quando eu já tenho autoculpa e de como são esses momentos. That I can space and breathe. Entender que eu posso dar espaço e respirar. Breathe and respect the space that is needed for the feeling and the guilt. Então, respirar e dar espaço. I want to hear everything in order to validate the need to have more opportunity to create a space for self-empathy so that I can offer empathy to others in difficult situations. Então, foi muito importante a necessidade de dar oportunidade para criar espaço de autoempatia e poder oferecer isso para os outros. And many others. E muitos outros. So, yeah, thank you. Yes, to leave the blame game, to see how my process of blaming others gives me out of a place of not knowing these are the process that are going out inside others as well. The state of curiosity, which is very important in any question, to ask myself what happened really helps me. Understanding that it's not personal what the other says or feels. Então, entender que não é pessoal o que o outro sente ou diz. And we can send you the rest of it later. Yes, a gente pode mandar para a Angela depois. I really enjoy hearing the concrete comments because it allows me to know which parts are significant for people. Então, para mim foi muito importante ver esses comentários mais concretos para eu saber o que foi mais significativo para vocês. Yeah. Thank you for your translation, Nola. Então, obrigada pela tradução da Nola. Antes da gente terminar, pessoal, a gente queria só estender um convite. I'm going to talk about June. Nós vamos ter uma jornada com a Angela aqui no Brasil em junho. Vão ser 2 encontros com ela. Um encontro que vai acontecer em Brasília, onde ela vai estar falando sobre, a gente fala que é NVC Somatics, que é um trabalho corporal da CNV voltado para conflitos. Vai ser nos dias 14 a 16 de junho deste ano. São 3 dias de treinamento em Brasília, que a gente está super ansiosa, porque a gente acha que vai ser maravilhoso. Então, isso que a gente fala de conflitos, a gente às vezes sabe como lidar com o conflito. A gente sabe que a gente tem que ter autoconexão, que a gente tem que, respirar, que a gente tem que fazer autoconexão e empatia. A gente sabe muita coisa. Mas na hora, como lidar e preparar o nosso corpo para uma situação de conflito, para apoiar, inclusive, conflitos que estão acontecendo. Então, vai ser uma perspectiva somática da CNV em Brasília. A Lili colocou aqui as datas de Brasília. E em São Paulo, a gente vai ter um retiro que tem muito a ver com o tema de hoje, que vai ser um retiro voltado para a expressão autêntica através da CNV.
transformando as vozes de autocrítica, olhando para a nossa síndrome do impostor e, a partir dessa expressão autêntica, influenciando o mundo à nossa volta. Esse retiro que vai acontecer em São Paulo, para ele, você não precisa ter tido o introdutório de CNV. A gente vai no primeiro dia olhar as bases da CNV e depois a gente vai estar aprofundando nessa nossa violência interna, que a gente conversou bastante hoje sobre isso. E o retiro vai acontecer no Centro Paulos, em São Paulo. As datas coincidem com um feriado, então vai ser uma quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quinta-feira é o feriado, se eu não me engano, é na quinta. E são 4 dias. Vai ser um espaço de imersão e de conexão profunda com a Ângela. Então, teremos esses 2 momentos disponíveis. Quem quiser mais informações, vocês podem acessar pelo nosso site, que é o www.institutocnvbrasil.com.br. A Lili pode colocar o site também aqui no chat. Isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer pedidos, vocês podem também falar com a gente pelo nosso e-mail, que é institutocnvb@gmail.com, e seguir a gente no Instagram, que a Lili colocou ali o @Instituto CNV Brasil. Ixi, até abriu aqui. A Milene está perguntando sobre a gravação. A gente deve mandar a gravação desse webinário até segunda. A gente deve mandar, porque para conseguir fazer o upload no YouTube, às vezes demora um tempinho, tá? Vocês, não precisa se inscrever. Vocês que já se inscreveram para estar aqui ao vivo, vocês também vão receber a gravação. Não, tá tudo certinho. Lili, você quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu agradecer a Ângela? Não, quero só agradecer muito a Nola pela tradução, que é sempre tão profissional. Alguém colocou aí, realmente, a tradução da Nola é maravilhosa. E agradecer a vocês pela participação. Obrigada, Lili. Obrigada pelo seu suporte, por estar conosco aí com a neném. Gente, eu tenho certeza que a Lili amamentou umas 3 vezes durante esse webinário. A neném dela tá, assim, sedenta esses dias. Então, obrigada de coração por estar aqui. E agradecer a Ângela. Ângela, thank you so much. So much for bringing to us all this knowledge and all your authenticity and vulnerability, and to touching a subject that is so deep and so painful to many of us. So for us, it's a pleasure to make this an open space. So thank you also for your contribution and for your service to all of us. Many people will be touched with this, and I hope that they will meet with us in June. So thank you so much. Então, eu agradeci muito a Ângela por ela trazer para nós todo esse conhecimento que é tão rico e que toca em algo tão profundo e tão doloroso para a maioria de nós. Agradecendo a ela também por esse serviço, né? Por estar fazendo esse um espaço aberto, gratuito, para tantas pessoas que vão ser tocadas por esse tema. Então, trazendo muita gratidão e falando da minha esperança de encontrar com vocês em junho também, para a gente seguir nessa jornada juntos cada vez mais. Então, so that's it. Thank you very much, everyone. Boa noite para todos, bom descanso. Vamos ter muitas conversas de autoconexão amorosa, treinar esse nosso lado de autoempatia, muito amor. I would love to hear people's voices as they're going, if they just say goodbye. Sim. Vamos tirar todo mundo do mudo. Então, todos vocês podem falar. Bye.
Tchau, tchau. Gratidão. Bye, bye. Tchau, tchau. Goodbye. Tchau. Gente, Prato de nhoque, de batata. Lili, você fecha a sala. Essa coleta é mentirosa.